alunos, tudo bem? Mais uma aula do professor Roberto de Geografia e hoje nós vamos aprender sobre as diferentes formas de representações da superfície terrestre. Aqui eu já tenho dois elementos, né, que explicam um pouco essas diferenças. Temos aqui o mapa, né, ele representa a Terra de uma maneira plana e um globo terrestre de uma forma mais esférica. Então, vocês podem ver, né, tem suas diferenças, tá? Mas como serão as diferenças, as vantagens e as desvantagens de você usar esse mapa e o globo terrestre? Vamos ver agora. Eu quero que vocês observem esse mapa, tá bom? Aqui ele tem alguns elementos bastante assim importantes, né, para representar um mapa, que é uma forma de representação da superfície. Então aqui você pode ver, ele tem como uma estrutura plana, com diversos elementos dentro dele. Aqui é um mapa mundi, né? Aqui nós temos o nome, né, o tipo de mapa que está sendo apresentado. E aqui temos os países e os continentes. E aqui, nesse espacinho aqui, você pode perceber, isso aqui a gente chama de legenda. Legenda, ele vai explicar um outro elemento que existe nos mapas, que são os símbolos. Então, por exemplo, para o mapa não ficar muito poluído, né? Então aqui nós temos, por exemplo, essas linhas vermelhas aqui mais grossas, que são as fronteiras internacionais. Temos também aqui essa linha um pouco mais fina que mostra os estados do Brasil. Essa estrela aqui seriam as capitais nacionais, capitais dos territórios aqui. Então, para o mapa não ficar muito poluído, tem esses elementos aqui, que se encontram dentro da legenda, que explica os símbolos que tem nesse mapa, e esses símbolos explicam os elementos existentes na superfície terrestre. Mas aí temos também o globo. Aí você pode perguntar, professor, qual dessas maneiras é a melhor? E só tem essas formas? Não, tem várias formas. E eu vou também trazer as vantagens e as desvantagens desses dois elementos. Vamos ao nosso primeiro slide. Temos aí várias formas de representação da superfície terrestre. Tem outras, tá? Isso aí são só algumas. Nós temos croquis, plantas, que não é planta árvore não, tá? É outro tipo de planta que a gente vai falar aqui. Maquetes, os mapas, o globo, o sistema de informação geográfica, imagens aéreas, grafites e vários outros. Aí você pode se perguntar, qual que é o melhor que a gente pode usar? O mapa plano ou o globo? Depende do contexto que você está estudando, tá bom? Vamos ver aqui um próximo slide. Temos uma jovem, né? E ela está usando um mapa rodoviário e um globo ali. Mas, professor, o que é um mapa rodoviário? Bem antigamente, né, você não tinha, né, pelo menos não de maneira acessível, essas tecnologias que nós temos hoje. O GPS, né, que te indica para... você pode ir para qualquer canto do país assim, se guiando pelo seu smartphone. Então, era comum se vender, né, os mapas com as indicações das ruas, das estradas, das BRs. Então, a pessoa tinha que ficar abrindo ali e procurando. Hoje em dia, temos essas tecnologias mais atuais. Porém, e se você tivesse essa tecnologia, você vai fazer o quê? Tem que usar os mapas tradicionais. Então, quando surge uma nova tecnologia, a antiga, ela não deixa de existir muitas vezes. Ela assume outras formas, tá bom? Então, vamos ver agora as vantagens e as desvantagens dos mapas e o globo. O globo terrestre, a principal vantagem que ele tem, ele mostra de maneira mais fiel a superfície da Terra, porque ele é esférico, né? Ele tem uma forma semelhante à da Terra. E algumas desvantagens que nós encontramos, ele só consegue representar toda a superfície da Terra e fica um pouco complicado você fazer uma análise de parte. E também o transporte e o manuseio, ele é mais complicado que os mapas. Então, se eu tiver um mapa que seja metade desse tamanho, que eu possa enrolar, eu posso ter 10 mapas, 15 mapas aqui, né? Me organizar com os alunos. Agora, imagine você ter que transportar para uma sala 10 globos desses, assim. Ia ficar complicado. Então, o globo, ele tem a sua função em alguns momentos. E o mapa,
em outros. Tudo é questão do que você vai estudar e como que você quer representar a superfície da Terra. Agora vamos aos mapas, o próximo slide. Vantagens. Você pode trabalhar toda a superfície da Terra ou apenas uma parte. E é mais fácil de você fazer uma análise. Fora que, como eu falei, é mais fácil de você organizar ele. Porém, ele tem uma desvantagem que é muito importante. Ele sempre vai ter distorções. Então, quando você trabalha com os mapas, né, dependendo de como você quer trabalhar com ele, isso a gente vai ver ainda. Então, por exemplo, você pode ter, por exemplo, a folha, ela é plana. O globo, ele é esférico. Então, se eu for fazer assim, vai ter distorções. Se eu fizer assim, eu vou distorcer de outro jeito. Se eu fizer assim, se eu só pegar assim, eu vou ter um outro tipo de distorção quando eu for confeccionar com o mapa. A gente vai ver isso. Ok? Então, pessoal, e também eu acho importante a gente falar que existe uma variedade de mapas. Temos mapas agrícolas, ambientais, mapas que mostram, por exemplo, o clima. Vamos ver dois tipos de mapas rapidamente. Temos aí um exemplo de um mapa demográfico, que ele mostra a população, tá bom? Quanto mais escura a cor, quanto mais ele tende do amarelo para um laranja e um vermelho escuro, maior é a densidade populacional, maior o quantitativo de pessoas. Temos ali a legenda que mostra as cores, o grau das cores, esse quantitativo, e ali embaixo temos a escala, que ela explica quantas vezes esse espaço real da superfície da Terra foi reduzida para caber em um mapa. Nesse caso temos a escala gráfica, porque existem dois tipos, a numérica e a gráfica. Próximo slide. Aí temos um mapa político, tá bom? Temos ali embaixo a legenda explicando os elementos, os símbolos desse mapa que explicam os elementos da superfície da Terra explicados nesse mapa. Vamos ver agora um pouquinho sobre a questão das distorções, tá? De você transportar a informação de um globo para um mapa plano. Vamos lá? Próximo slide. Temos uma das projeções cartográficas, que a gente chama de projeção cilíndrica, né? Ocorre o quê? Você pega ali o centro desse mapa, bota bem na parte do meio dele. Quanto mais você, ali no caso seria a linha do Equador, quanto mais você se afasta, vão ocorrendo maiores distorções. Por exemplo, lá em cima, né, aí começa por aí, né, que a Terra não tem em cima e embaixo, mas como você transporta para o plano, aí tem. Então, na parte de cima, bem em cima ali da América do Norte, a Groenlândia, ela é do tamanho da América do Sul. Mas à direita, a Europa é muito maior do que o continente africano. Por quê? Porque houve distorções por causa dessa projeção aí. A projeção cônica. Volta aqui só um segundinho. Mais ou menos assim, se eu pegasse um cone, né, e eu pudesse fazer assim, esse cone fosse abrindo para esse mapa, eu ia ter um tipo de distorção que é o inverso da outra. Vamos voltar aquele mapa para vocês verem. Então aí é o inverso. Quanto mais eu me afasto da linha do Equador, menor é a distorção. Quanto mais eu me aproximo, maior é a distorção. Esse mapa ele pega outros elementos, tá bom? De estudo. Próximo slide. Projeção azimutal. Essa projeção, ela trabalha mais os polos, tá bom? Ela é usada para representar as regiões polares. Quanto mais distante dos polos, maior vai ser a distorção. O principal ponto de referência aí é o polo, tá? São os polos, e aí, quanto mais você vai se afastando dos polos, maior esse grau de distorção. Então, pessoal, para você ter esse banco de dados que compõe, né, as informações que você tem para as informações da superfície terrestre, você tem que ter um banco de dados chamado Sistema de Informação Geográfica. Mas o que é isso? Vou dar uma leve pincelada aí no próximo slide. Então temos aí Sistema de Informação Geográfica. Então você tem imagem de satélite, mapeamento aéreo, atividade de campo, você tem mapas digitalizados. Então tudo isso compõe esse banco de dados
em que você faz o mapeamento de uma determinada área da superfície terrestre, tá ok? Vamos ver agora mais alguns exemplos, né, de elementos usados para representar, né, parte da superfície terrestre. Temos aí o croquis, né, que ele é um desenho esquemático dos principais elementos de uma paisagem. É um esboço, né? A gente pode ver aí que é um esboço de um futuro bairro, né? As ruas que vão ser ainda delimitadas. Então aí é um esboço de uma área da superfície terrestre. Próximo slide. Temos uma planta baixa, né? Que ela é um desenho esquemático mais detalhado, geralmente é usado para construções de casas, prédios, condomínios. Eu não sei se você percebeu, em boa parte dos condomínios, eu não sei se hoje ainda que existe, tem uma maquete, né, em escala menor daquele condomínio que foi construído. Eu trouxe aqui dois exemplos, né? Aqui, ó. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, do estado do Rio Grande do Sul, tá bom? É um mapa em estilo maquete, tá bom? Você traz elementos aqui em alto relevo, isso facilita, às vezes, a compreensão e o estudo de certas áreas, tá bom? E aqui eu tenho mais umazinha aqui, que é da cidade do Rio. Temos os maciços, né? Então, esse tipo de elemento que representa também a superfície da Terra, ele é bom para estudos, porque você tem mais ou menos uma projeção em alto relevo, e o aluno ele vai ter um pouco mais de facilidade para entender os elementos que compõem essa paisagem aqui, por exemplo, tá bom? Vamos encerrar a aula agora com o nosso desafio, tá bom? A imagem abaixo é uma representação cartográfica do estado do Rio de Janeiro. Das opções abaixo, qual dá a definição correta do elemento circulado? Aquele elementozinho ali circulado em vermelho. A gente viu hoje na aula. Atenção, tempo. Atenção, vamos ver a resposta. Pode seguir. Legenda, alunos. Não esqueçam. Pode voltar ali rapidinho, só um segundinho. Isso, aquele elementozinho ali, ele está explicando aquelas cores que são os símbolos desse mapa, tá bom? Pode voltar agora. Muito obrigado. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Nos veremos nas próximas aulas. Acessem o aplicativo Rio Educa e até a próxima. Até mais.